meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Levanta suas mãos, queridos. A presença do Senhor já se faz nesse lugar. Aleluia. Nós precisamos reconhecer a unção. Nós precisamos reverenciar a unção coletiva. Sabe, você não precisa esperar o louvor tocar na sua pele para você se arrepiar, não. Você pode levantar suas mãos, você pode fechar os seus olhos, você pode nessa hora entregar o seu louvor a Deus. Você pode dizer aí no seu lugar: Pai, eis-me aqui, eu saí da minha casa, eu não vou voltar da mesma forma. Oh Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui simplesmente por causa do Senhor, Pai. Nós não somos, Pai, frequentadores de igreja. Nós não somos telespectadores. Mas nós somos filhos. Nós somos filhos amados, que viemos reverenciar a presença santa do nosso Pai, que viemos reverenciar a grandeza do Senhor. Nós temos muitos motivos, Senhor, para nos prostrar diante de Ti, para agradecer ao Senhor por cada clamor atendido, por cada oração respondida. Obrigada, Pai, porque tudo o que possamos fazer ainda é pouco, ainda é muito pouco, Pai, diante de tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada por toda assistência. Obrigada, Senhor, por todos os milagres. Aqueles milagres que nós vemos e aquele que nós nem vemos. Obrigada, Pai, por todos os livramentos. Obrigada, Pai, por nos assistir com toda a sua grandeza. Obrigada, Pai, porque o Senhor conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, o nosso caminhar. Ei, querido, há uma unção aqui, uma unção para despedaçar o cansaço emocional que você tem vivido. Oh, existe algo de Deus sendo derramado aqui. Existe algo de Deus nessa noite para mim e para você. Sabe, talvez você não esteja precisando literalmente, mas eu quero te dizer, se exponha a isso. Se exponha. Se exponha, porque todas as vezes que nós nos expomos a Ele, nós nunca mais somos os mesmos. Sempre tem mais de Deus. Sabe, não fique esperando uma palavra eloquente, um versículo saltar. Não, você mesmo pode chamar a atenção do seu Deus. Você mesmo pode chamar a atenção do seu Pai. Diga para Ele: Pai, olhe para mim. Pai, eu estou aqui. Pai, venha me ver, Senhor. Olhe por dentro, olhe para mim por dentro, Senhor. Sabe, Ele te esquadrinha. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você tem levado. E Ele te diz nessa noite para trocar o fardo. Para trocar o fardo. Pessoas pesadas no caminhar, simplesmente porque estão levando algo pesado demais. E Deus diz: não é para levar sozinho. Você tem a mim. Ele te diz: clama a mim que eu te respondo. Clama a mim que eu te ajudo. Essa peleja não é sua, essa peleja é minha, diz o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aliviado, o Senhor tem refrigerado a nossa alma. Obrigado, Senhor. Eu declaro cada pessoa que entrou neste lugar, o coração sendo tocado, o coração sendo aquecido pela brasa viva do Teu Espírito Santo. Pessoas que estão precisando voltar à genuidade do primeiro amor, em Te buscar totalmente, independentemente daquilo que o Senhor possa oferecer ou entregar, mas simplesmente porque querem Te adorar, simplesmente porque querem estar na Sua presença, simplesmente porque reconhecem que sem o Senhor elas não são nada.
os seus pés, Senhor, onde nós podemos tocar, onde nós temos acesso ao teu trono. Obrigada, Deus, nos leve a este lugar de entrega, a este lugar de rendição, onde nós possamos abastecer mais. Você pode orar em outras línguas. Deus está entregando algo para você nesta noite. Deus está entregando algo para você. Você não vai voltar da mesma forma. Eu não abro mão da sua vida. Se você está com a fé pequena, eu quero te dizer, a minha fé vai pegar junto com a tua. Em nome de Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor, pelo seu mover, pelo seu agir, testificando por dentro uma alegria, óleo de alegria, meu querido, óleo de alegria. Assim diz o Senhor: eu tenho algo para lhe entregar, algo para lhe entregar, porque a mim você se apegou, porque a mim você se apegou. E eu vejo você no secreto, eu vejo você no seu silêncio. Quantas vezes você está dizendo para você mesmo: eu não vou nem mais abrir a boca, porque Ele já sabe. E Deus está te dizendo hoje: eu sei, eu conheço o seu silêncio, eu esquadrinho antes mesmo que a palavra saia aos teus lábios. Oh, Necandurebas. Existe algo de Deus, um refrigério, ei, um refrigério. Aleluia. Sabe, você deve pedir. Vamos pedir: deixa eu ficar, Senhor, deixa eu ficar neste lugar, o lugar da presença, o lugar da unção, sabe, onde tudo fica pequeno diante dele, onde tudo é pequeno diante dele. Despedaçando todo o jugo da sua vida, toda inquietação, todo espírito de medo, todo espírito de opressão, de depressão. É neste lugar. Deus está galardoando pessoas neste lugar. Sabe, não pensa que é algo para mexer com a tua emoção, não. Você vai mexer as emoções de qualquer jeito, porque nós temos uma alma, mas espiritualmente coisas estão sendo entregues agora. Em nome de Jesus. E se você tem algo para receber, sabe, não fica olhando para mim, não. Olhe para Deus, 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 olhe para Deus. Só
Soturebas. Eita. Os nossos olhos precisam estar no Senhor, querido. Aleluia. Você precisa se lembrar que Pedro só afundou porque ele tirou os olhos de Deus. Ele tirou os olhos de Jesus. Mas no momento em que ele estava com os olhos em Jesus, ele fez a proeza de andar sobre as águas. Aleluia. Sabe, muitas vezes estamos olhando para aquilo que quer, sabe, nos assolar. Queremos olhar para Jesus, mas estamos olhando, será que eu vou desequilibrar? Será que isso vai me pegar? Não vai funcionar, querido. Aleluia. E aí essa palavra não é para condenar você, não, é para te salvar. Porque ainda que você caia, assim como ele fez com Pedro, ele foi ligeiro em agarrar a mão de Pedro, e ele levantou Pedro, e ele colocou Pedro no lugar que Pedro precisava estar, longe das águas. E se você afundou, eu estou te dizendo hoje tem uma destra fiel que te levanta. Hoje tem uma destra fiel que está te tirando deste lugar. Aleluia. Aleluia. Pessoas tímidas diante dessa presença. Querido, eu não estou nem aí para minha reputação. Pare com isso. O que é que vão pensar se eu chorar, se eu correr? Estou nem aí. Você precisa entender que o Espírito Santo tem liberdade nessa casa. Aí fica você parecendo um soldadinho de chão. Pare com isso. Coisas que estão sendo entregues agora, ferramentas poderosas para você, onde você vai poder utilizar. Aí eu te pergunto, não, você não vai pegar. E quando a pressão chegar? Quando a pressão chegar, querido, você já está lá. Você já está lá. Aleluia, é muito diferente. Sabe, pessoas precisam ser intensas, intencionais. Nós não temos hoje aqui, sabe, nada preso. Nada aqui está preso, querido. Nós não somos uma igreja religiosa, entenda isso. Se você está inquieto, talvez você fale, por que essa mulher está gritando? Por que essa mulher está andando para lá e para cá? Você não sabe o que está acontecendo espiritualmente aqui, não. Se você não precisa, pelo menos pega junto calção pelo teu irmão. Pega junto pelo teu irmão. Porque um dia pode ser você precisando. Pessoas sobrecarregadas, aprisionadas, com tantos problemas. E a mesma coisa, chega! Chega! Sabe quando você precisa bater na mesa e dizer chega? Só que a gente só faz isso quando a nossa medida do basta, ela tá bem alta. E aí fica Satanás brincando com a tua cara, esperando você se encher. E você fica ali tratando o problema como se fosse um bichinho de estimação. Como é que você põe um ladrão para correr na tua vida? Se chegar na tua casa, você vai falar, por favor, com licença, a porta da saída é ali? Não, querido. Se você tiver uma arma, você dá até um tiro na cara dele. Porque isso daí, você está preservando o que é seu. Então eu digo, é hora de você bater mesmo, sabe, na cara do cão, botar ele para correr. Da sua casa, da sua família, das suas finanças, do seu casamento, dos seus filhos. Nós não somos frequentadores de igreja. Nós somos filhos de um Pai poderoso, filhos de um Pai bondoso. Nós não estamos aqui nos ajuntando à toa. Aleluia! 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 Só queira Ele. Só queira Ele. Aleluia! Só quero a Ti. E nada mais, nada além de Ti. Só quero
Sabe, nós vamos ter mais momentos de mergulho. Chega do raso. Chega do raso. Chega, chega. Eu e você precisamos melhorar. Precisamos ir mais fundo. Aleluia. Quando a gente tem um momento de entrega, querido, a gente vê que a gente serve a um Deus tão grande, perto de um problema tão pequeno. Oh, obrigada, Deus. Nós exaltamos a Tua presença. Nós reverenciamos a Tua unção, Pai. Obrigada pelos milagres, pelos sinais, pelos prodígios. Obrigada, Pai, por se mover em nós e através de nós. Oh, Pai, toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor, o único que é digno de receber. Oh, obrigada, Pai. Nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Aleluia. Você pode ir se sentando devagarzinho. Aleluia. Oh, obrigada, Pai. Aleluia. Obrigada, Ministério de Música Poderoso. Eita, Pai. Esse Deus não é gente, não. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Pai, pela unção. Aleluia. Sabe, se você não esteve aqui na quinta-feira, assim como eu, escuta depois, veja a ministração de quinta. Eu tenho o hábito de sempre escutar quando eu não posso estar aqui. E o pastor Alexandre falou sobre a compreensão da unção. Nós não podemos ser negligentes com aquilo que está sendo ensinado. Compreender a unção vai nos levar, assim, a igreja, vai nos levar como igreja a realmente colaborar, cooperar com o Espírito Santo, queridos. Você sabe muito bem que algumas passagens, Jesus, quando ele ia operar alguns milagres, ele não estava com os 12 ao mesmo tempo. Às vezes ele tirava 3, 4 para estarem perto dele e deixava o restante fora. Por quê? Se ele não faz acepção. Porque, queridos, basta apenas uma pessoa não estar conectada. Apenas uma. Quando a gente sobe aqui, a gente percebe. E você não pode fazer isso pensando no ministro que está percebendo você, não. Eu sei que você vai ficar com isso na sua mente, mas eu quero te dizer, antes de eu te olhar, Deus já está te olhando. Você imagina o Senhor te olhando. Ele vendo esse banquete sendo servido a você, passando ao seu lado, como um garçom te servindo. E você olha e diz, não, muito obrigada. É forte, queridos. Às vezes o garçom está passando aqui do lado, eu já estou ali querendo botar a mão. Sabe em festinha quando a gente está com fome? Que o garçom está passando lá do outro lado e você está louquinho para ir lá. Às vezes você até dá uma disfarçada e vai. Eu estou pegando. Um ambiente como esse, nós precisamos pegar a unção. Nós precisamos pegar o que o Senhor está nos falando. Amém? Deus é muito bom. Eu queria que projetasse aqui para mim, por favor, Deuteronômio 29. Eu vou ler na versão ARA. Você que está com a sua Bíblia, se você quiser conferir. Aleluia. Graça e paz. Acho que eu não falei. Boa noite para quem não me conhece, eu sou a irmã Vanessa. Casada com o japonês mais lindo da face da terra, aquele que está ali na porta. Poderoso no Senhor. Aleluia. Não posso perder a oportunidade, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém? Olha o que está escrito aqui para mim e para você. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Por que eu quis começar com esse versículo? O Senhor colocou algo no meu coração a respeito de pessoas que precisam ser ajustadas a confiar mais em Deus. Perceba que aqui está dizendo que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Queridos, Senhor, quando eu estava orando
Eu tive uma inspiração do Senhor falando comigo que muitas pessoas estão com dificuldade de confiar, simplesmente porque elas não estão entendendo tudo que está acontecendo na vida delas. Isso também é para mim. E sabe, nós temos muitas vezes assim uma dificuldade, porque a gente está numa igreja, e glória a Deus por isso, uma igreja que nos ensina muito bem a palavra. Nós já recebemos da parte do Senhor o Espírito Santo, temos a convicção que é Ele que nos ensina todas as coisas. Sabemos que quando oramos em outras línguas, nós, além de edificarmos a nós mesmos, nós também oramos e temos revelação do Espírito, porque é o Espírito que sonda as profundezas de Deus e Ele comunica ao nosso Espírito essas profundezas. Aleluia! E aí o que a gente fica? Tá, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Eu não estou entendendo, irmã Vanessa, por que uma pessoa que é tão boa, que é tão assídua, que é uma referência, por que ela morreu cedo? Eu não estou entendendo. Já viu assim que até a nossa cabeça mesmo passa por isso? Mas a Bíblia está sendo clara em falar que existem coisas que estão encobertas que são de Deus e que a gente não vai ter resposta. E tudo bem, queridos. E tudo bem, a gente não pode esquecer que o nosso Pai é soberano. E às vezes a gente está passando por um problema e está questionando a Deus. Aí, por conta disso, você já começa a desconfiar se toda essa bondade é lá essas coisas mesmo. Mas, quando ele fala que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem. Nós temos que ter a clareza de entender o que já nos foi revelado. Para a gente colocar nessa balança e saber. Foi nos revelado que nós já somos mais que vencedores. Foi nos revelado que nós não vamos ter cura, mas que nós já fomos curados. Foi nos revelado que Ele nos redimiu da miséria. Percebe que existe um contraponto? Então, coisas como o Senhor já revelou para nós, não vão mudar. É isso. Deus é bom. Deus é bom. Isso não é jargão de verbo da vida, isso é Bíblia. E quando a gente olha para a palavra e aí a gente vê, mas eu estou assim, está me faltando confiança. Porque quando a gente vê que a fé é a certeza, mas eu já não tenho mais certeza. Porque estão acontecendo coisas tão sucessivas, tão repetidas. E é justamente por isso que o inimigo vem na mesma coisa. Você já percebeu que ele, às vezes, falta criatividade, porque ele não tem esse poder criativo. E vem na mesma coisa sobre a gente. Outro dia eu estava falando com a Isa. 3 anos eu orando pela mesma coisa. A palavra da fé não está funcionando, não funciona. E eu mesmo estou aqui para dizer, funciona. E aí a gente olha para a palavra e vê, tá, foi revelado. Se foi revelado, pega a revelação e guarda no seu coração. Porque quando a gente tem essa dúvida, será que a fé é a certeza? Mas eu não estou com toda essa certeza. Você precisa olhar para você e pensar, então o que está faltando? E aí é que eu chego. Falta confiança, queridos. Confiança. Uma palavra hoje em dia tão rara para a gente utilizar com as pessoas. Muitas vezes você está do lado de uma pessoa e você, se ela te pedir um emprego, você tem medo de indicar ela porque você fala, eu não sei, não confio. Vai que ela faz alguma coisa errada. É ou não é? Confiança. Às vezes uma pessoa está comentando com você, eu vou fazer uma cirurgia. Aí você fala, não, mas faz com o meu médico, eu confio nele. Eu tenho uma experiência com ele.
E aí você vai lá, às vezes até consulta com ele, mas você não tem o mesmo nível de confiança. E aí você fica com o seu. E por que tudo isso? Porque confiança se constrói. Confiança se constrói. E eu não tenho como confiar numa pessoa longe dela. Confiança só se cria com intimidade. Quer ver um exemplo? Você pode até estar passando por alguma situação apertada financeiramente, mas você conta nos dedos quem você tem coragem, confiança para você pedir um socorro. E outra, se você for também o indagado, alguém chegar e perguntar para você, fulano, tu pode me emprestar tanto? Se ela pensa, meu Deus, nem dei confiança. É ou não é? Porque a confiança é a base para a gente acreditar. E as pessoas, o Senhor, quando eu estava orando, o Senhor falou, as pessoas estão com falta, não é que você esteja com falta de fé, não, você tem fé. Porque a Bíblia fala que se for a fé do grão, tamanhozinho do grão de mostarda, vai dar certo. E nós sabemos que nós temos uma fé maior do que essa. E aí a gente se questiona, e por que não? Por que está faltando o quê? Está faltando confiança. Porque não deu certo, e aí você atribuiu a Deus. Estão percebendo que a gente caiu numa armadilha, numa cilada? Está percebendo que porque não aconteceu do jeito que você declarou, não aconteceu do jeito que você orou, aí você quebrou a confiança. Aí você entra aqui e lê aquele versículo, eu criei, por isso é que falei. Aí você... Eu conheço essa passagem, mas aí você não pegou o espírito da fé. Você precisa agarrar o espírito da fé. Porque ali está falando, criei, por isso é que falei. Não adianta falar sem crer. Como também não adianta crer sem falar. E para você selar aquilo ali, você precisa se manter confiante. Confiante. Eu sei, queridos, Satanás, ele vem com tudo para cima da gente. Só que está na hora da gente, sabe, a gente começar a criar algo novo. Uma estratégia nova de como que nós vamos nos manter. E a Bíblia diz, ela fala, resistir ao diabo. Resistir ao diabo. A Bíblia não fala resistir ao Senhor. E tem pessoas resistindo ao Senhor. Tem pessoas resistindo ao Senhor. Não porque querem colocar uma oposição, mas porque estão cansadas. Porque estão vivendo uma vida de repetidas vezes as mesmas coisas. Você já imaginou você orar 3 anos? Eu vou falar de mim para não expor ninguém. Mas você orar 3 anos. E eu comecei a falar, não, esse ano não vai passar. Não vai completar 4. Eu me conscientizei a bater o meu pé e dizer, ei, 4 anos não. 4 anos não. E eu não sei quanto tempo você está passando com o mesmo perrengue, a mesma coisa, emperrando a sua vida, você tendo que orar praticamente em cima das mesmas coisas. Ei, é tempo de você também se levantar e dizer, não, não vai passar para o ano que vem. Sabe, acho que foi mais ou menos há um mês, quando eu ministrei aqui, eu tenho declarado na minha casa, esse ano eu verei coisas extraordinárias. E eu repeti para você, e você repetiu também, quem estava aqui. Agora, extraordinário é algo nunca visto, querido. Não é o ordinário, é o extra. Agora, para a gente ver o extra, você também precisa fazer o extra. Existe uma parte que nos compete. Existe algo que nós precisamos fazer. Começa a ser mais diligente com a sua vida.
Começa a ser mais assíduo, começa a pegar, sabe, as causas, realmente, e se debruçar nelas. Nós estamos aqui com um acampamento de jovens, e às vezes a gente olha e fala assim, ai meu Deus, para que tudo isso? Queridos, existem jovens que não vão voltar para os seus lares depois do carnaval. É o que mais se ouve. Jovens que se perdem, jovens que começam nas drogas, jovens que morrem de acidentes, jovens que começam a ter práticas erradas na sua sexualidade, jovens que experimentam drogas. E nós aqui precisamos entender o nosso papel enquanto igreja. Ore pelos jovens. Se você não tem um filho jovem, você pode orar por outros filhos de outras pessoas. Você pode patrocinar. É pouco, mas chega ali para Mireia. Mireia, eu quero ofertar R$10. R$10, 10. Vamos começar com pouco. Aí você olha e fala, nossa, R$250. Você sabe quanto que é para alugar um lugar? Você sabe quanto que é para a gente comprar comida de qualidade? Você tem noção do aparato que é? Se você precisa entender. Você sabe quanto que é uma clínica de recuperação de drogados? Você tem noção do valor? Ou você nunca pensou em pesquisar porque não precisou, assim como eu? Mas outro dia eu escutei a minha irmã falando que a colega dela de trabalho estava desembolsando 10 mil mês. E a pessoa já tinha fugido 2 vezes da clínica. Não é nem certeza da pessoa ficar bem. E nós estamos blindando eles. E nós precisamos entender o que estamos fazendo aqui. Não estamos brincando, queridos. Enquanto você está ajudando aqui, o Senhor está trabalhando ali para você. Precisamos confiar no Senhor. Aleluia. Você pode abrir lá a sua Bíblia em Provérbios 3. Aleluia. Nós vamos ler um versículo muito conhecido a partir do 5. Nós estamos falando sobre a confiança em Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. A Bíblia está falando para a gente confiar no Senhor de todo o nosso coração. Não é parte do meu coração, é todo o meu coração precisa estar envolvido na confiança. A confiança vai fazer com que a gente permaneça na fé, queridos. E eu vou confiar no Senhor. E quando eu confiar, não me apoiando no que eu entendo, mas no que a palavra de Deus diz, eu vou parar com esses mimimizinhos. Porque quando chegar uma pessoa e falar para você, mas você disse que a palavra funciona, mas você foi de novo lá, você foi lá no médico, o médico disse para você isso e isso. E por que não está funcionando? Aí você já começa no seu entendimento a processar tudo aquilo que foi falado. E aí você vai se distanciando da palavra. Satanás, ele é muito astuto para roubar a palavra. E quando você é roubado, você já começa a ir nos caminhos tortuosos. É por isso que a Bíblia fala que a gente deve reconhecer também em todos os nossos caminhos. Queridos, nós temos áreas, são caminhos nas nossas vidas. Tem a nossa área sentimental, tem a nossa área familiar, a nossa área profissional, a nossa área da nossa saúde. E às vezes a gente vai vendo os desníveis. Às vezes você está muito bem em uma área, mas a outra está capenga. Mas a Bíblia está falando que quando a gente reconhece Ele em todos os nossos caminhos, Ele endireita as nossas veredas. Existe algo do Senhor sendo pavimentado para você.
quando você o reconhece nos seus caminhos, quando você coloca Ele em primeiro lugar, quando você para de considerar o seu próprio entendimento. E sabe, todas as vezes que a gente começa a seguir o que Satanás está falando, vem uma dúvida muito grande sobre o caráter de Deus. Eu quero te dizer, você confia numa pessoa quando você sabe que ela é uma pessoa de bom caráter. E nós sabemos que o caráter de Deus, ele é inabalável. Nós temos que ter a convicção de que Deus, ele é bom e ponto. E se você tem dúvidas em relação a isso, você precisa entender. Sabe, queridos, quando Jesus veio, quando a Bíblia fala lá em João 1, eu não vou ter tempo de olhar, mas quando a Bíblia, ela fala que o verbo se fez carne. Jesus era a palavra de Deus que estava lá em Gênesis 1. E quando o verbo encarnado veio, não veio simplesmente uma pessoa em forma humana, mas veio a própria palavra de Deus se manifestando aqui. E quando você olha para a palavra de Deus também, você vê que as pessoas ficavam tentando tirar de Jesus palavras no sentido de quem é que ele era. Você olha, vamos abrir lá, em João 14, versículo 10 e 11, eu vou ler na Ara. Aleluia. Jesus estava falando aqui, quando estavam perguntando quem ele era, ele falou: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Presta atenção, queridos. Quem estava operando aqueles milagres lá era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Nós não podemos desassociar Deus de Jesus, porque existe algo doutrinariamente muito errado pregado. E eu posso falar isso por experiência, onde parece que assim, Deus é o todo-poderoso do trono, o mal, o que está lá esperando para nos julgar. Jesus foi mandado para aliviar, entendeu? Jesus chegou em forma de homem para aliviar. E aí depois Jesus foi e mandou o Espírito Santo para de vez em quando ter uns reteté na igreja. Pare com essa mentalidade. É só um Deus, 3 pessoas distintas, com o mesmo poder, com a mesma glória, mas só um Deus. Porque muitas vezes a gente até para falar com o Espírito Santo, a gente, não sei se eu falo com o Espírito Santo, não sei se eu falo com Jesus, não sei se eu falo. Pelo amor de Deus. Somos uma igreja madura que compreende que foi o próprio Deus que enviou o seu Filho. E Jesus estava lá desde o início, ele era a palavra. A palavra que saía da boca de Deus era Jesus. O poder que criava todas as coisas era o Espírito Santo. Porque quando você vê a palavra Deus sendo ali traduzida, é o Deus Elohim, que é a multiplicidade de Deus, sendo apenas um, mas operando em 3 pessoas distintas. E aí, quando você começa a entender, você precisa ver, então se Deus é bom, se Deus é Jesus, você viu Jesus negando alguma cura? Você viu Jesus negando alguma libertação? Nós não vimos e nunca vamos ver Jesus negando, porque é a própria essência dele. A natureza dele é boa, ela é imutável. Sabe, o evangelista Jânio César, quando ele tem um livro chamado Caráter de Deus, e ele conta que quando ele foi escrever esse livro, ele disse que se lembrou de um amigo estudioso dele, um amigo pessoal, onde ele falava assim, que o engano das pessoas estava justamente em ter a clareza do caráter bondoso de Deus. E aí veio uma inspiração. Ele falou: ei, você quer saber quem Deus é?
Existe um óculos poderoso chamado Jesus. O óculos Jesus, quando você põe, você enxerga nitidamente quem Deus é. Porque Ele te mostra com clareza. Sabe, existem muitas coisas que a gente está vendo as pessoas sem acreditar na bondade de Deus. Porque elas foram educadas de uma forma errada, instruídas que Deus é mau. E que Jesus, Ele operou milagres naquela época. E que o Espírito Santo de vez em quando se move. Não, não, não. Deus continua sendo bom. O Espírito Santo continua fazendo as mesmas obras que eram feitas lá. E o próprio Jesus falou, ei, se você crer, você além de fazer as obras que eu faço, fará ainda maiores. Como quem diz, ei, está tudo aqui para você fazer. Nas tuas mãos. E a gente não compreende. E fica aí, com todo respeito aqui que compôs. Ninguém explica a Deus. Como assim? Ninguém explica a Deus. Ele é a expressão exata. Ele é a expressão exata. Ficamos levantando as nossas mãos, pensando que não, Deus é assim. Deus ninguém explica, Ele é dono de toda ciência, sabedoria e poder. Então, ninguém vai explicar. Jesus falou, ei, eu explico. O que eu faço porque eu vi o meu Pai fazer. As obras que eu estou operando são todas do meu Pai operando através de mim. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia para você ver. Aleluia. Vamos abrir comigo. Lá em Hebreus 1. Aleluia. O pastor leu esse versículo aqui no domingo passado, a partir do 1. Aleluia. Nós vamos ler até o 4. Hebreus 1 até o 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, presta atenção, Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, saia daqui com essa convicção. Jesus explica Deus. Jesus expressa Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Não existe distinção. Se Jesus era humilde e manso, Deus também é. Isso muda a chave dentro de nós. É noite de você cultivar uma confiança ainda maior. Entendendo que o Deus que você serve, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas Ele também se revestiu com uma humildade. Ele veio nos servir. Ele teve total capacidade de mandar o seu único filho, aquele que estava com Ele lá no início de todas as coisas, para vir morrer no meu e no seu lugar, para nos dar salvação. Aleluia! Para nos mostrar um reino completamente diferente daquilo que nós estamos vivendo. Ei, queridos, eu estou aqui para advogar a favor de Deus. A Bíblia fala que Jesus é o nosso advogado. Mas eu estou hoje aqui para advogar a favor de Deus. Se as coisas não estão dando certas na sua vida, se você, assim como eu, estava vendo, parecia que você está dando aquelas pedaladas e não sai do lugar. Eu quero te dizer, a culpa não é de Deus. Deus é inocente. Existe algo que estava travando. E esse algo nunca foi do Senhor. E eu creio, em nome de Jesus, você se inconformando com essa situação. Porque Jesus, quando Ele entrou no templo e viu ali que tinham mesas com coisas erradas, comércios errados, Ele não foi passivo. Ele saiu derrubando tudo. E Deus está te chamando para ser um trator. A sair derrubando tudo mesmo. Se for necessário, peça uma estratégia. Mudar coisa da sua casa, mudar de casa, mudar estilo de vida. Largar coisa que você precisa largar. Coisa que às vezes você está preso.
Não, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, é isso. Para, você não vai levar nada. Pessoas presas, coisas terrenas. Querido, nós não vamos levar nada. Nós não sabemos o que está ali nos esperando. Precisamos ser ágeis. Satanás está brincando de ser diabo, não, tá? Ele está vindo com força. E tem crente brincando de ser crente. Jovens, vocês precisam ser mais animados aqui em cima. Aleluia. A força está com vocês, está no braço de vocês. Não fico pensando, mas a tia Vanessa me viu lá no departamento infantil. E daí? Aproveitem, sabe, nesse sábado, se encha do Espírito. Quando eu era da idade, eu não fui assim tão nova, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu queria ter nascido mesmo num lar cristão. É tudo diferente. Eu já fui velha, entendeu? Mas eu também, quando fui, eu parecia, sabe aquele povo que quer mergulhar sem saber nadar? Estava nem aí. Porque eu sabia que eu precisava do Senhor. Não espere um movimento mover. Mas aqui a luz está acesa. Se for o caso, sei lá, vamos deixar aquela luz ali na hora do louvor. Mas aproveita e se rasga para o Senhor. Esse louvor aqui, vocês não estão fazendo uma apresentação para essa igreja. Não. Vocês não estão fazendo uma apresentação musical. Não. Vocês estão louvando ao Deus Todo-Poderoso. E não precisa ficar olhando toda hora para o Enio aqui para ver qual a nota. Todo mundo aqui já sabe qual a nota. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Fecha os olhos, deixa o Espírito Santo te pegar. Deixa pegar. Deixa pegar. Nós vamos ver esses jovens fazendo coisas aqui que vão incendiar essa igreja. Jovens que vão pegar o microfone aqui e a gente vai entender. Está acontecendo algo ali no altar. Está acontecendo algo no altar. Não é algo natural. Amém? E nós precisamos gerar isso na vida deles. Nós precisamos gerar, porque eles são preciosos. Aleluia. Sabendo quem Jesus é, querido. Sabendo quem Deus é. Não fazendo parte de um povo que senta para ficar falando mal de Deus. Ou então com dúvida, ou então Deus o livre, morre alguém, publica alguma coisa no Instagram e fala, meu Deus, tão novo, será por quê? Que ele tem coisa que nós não vamos entender. Isso não muda o caráter bom de Deus, isso não muda a essência da palavra. Deus diz que ele não sente prazer nem na morte de um ímpio. Que dirá numa pessoa dele? E o que aconteceu? Sei lá. Vamos orar, pedir consolo, conforto, mas não vamos estar, municiando esse povo com essas coisinhas, não. Nós temos uma posição de defender o nosso Deus, de defender a posição dele, que é uma posição de Deus bom, de Deus poderoso, de Deus que nos serve, de Deus que nos guarda, Deus que nos cura. Porque, querido, se você estiver em cima do muro, tu vai apelar para quem? Se você acha que Deus está colocando a doença, tu vai orar para ele tirar? Tu está em desobediência. Não, está querendo me ensinar. Ensinar com o quê? Já aprendemos, ele ensina pela palavra. Então, o que está acontecendo lá dentro da minha casa? Posição. Se você, às vezes você fala, não, mas eu estou extremamente certo, eu tenho feito as coisas diligentemente. Se você está fazendo isso, olha, eu retiro o que eu falo, mas eu posso falar por mim. Eu não estava fazendo tudo o que eu poderia fazer. E nós podemos sempre fazer mais. Nós podemos sempre ir além. Se o dia chegar para você, você chegar nessa maturidade, então, saiba, tu já está bem pertinho, o passaporte carimbado, já pode fazer o check-in. Porque a perfeição é só lá. Aqui estamos aprendendo. Amém? Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Marcos 9. Meu Deus do céu.
esse relógio não está me ajudando. Vou falar rapidinho uma passagem do jovem possesso, uma passagem que muitas pessoas conhecem, nós vamos ler a partir do 17. Aleluia, rapidamente. Marcos 9, a partir do versículo 17. Aleluia. A Bíblia diz, eu vou ler na... Essa aí é Ara? Aleluia. E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. 18. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Jesus se irou com a incredulidade daquele povo. Mas ainda assim ele mandou trazer. E quando trouxeram, olha o 20. E trouxeram, e quando ele viu a Jesus, olha só o que o Espírito fez. O Espírito não saiu, não. Ele fez foi mais gracinha. Você está entendendo que às vezes você chama Jesus e o negócio arrocha? E o negócio parece que piora. E olha aqui, quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. O menino começou foi a convulsionar de verdade na frente de Jesus. Sabe, chamar Jesus vai exigir de você que permaneça com Jesus. Porque Satanás ainda vai querer dar seus pulos. Olha o 21. Perguntou Jesus ao Pai, e Jesus vendo lá, estribuchando. Perguntou ao Pai, há quanto tempo isso lhe sucede? Aí o Pai respondeu, desde a infância. A Bíblia fala aqui que era um jovem, ou seja, esse menino passou a infância e a juventude com esse espírito imundo. E olha o que Jesus fez. E ele continuou no 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Olha quem queria matar. O demônio. Não era Deus. Era o demônio querendo matar. E aí o pai fala, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E muitas vezes a gente para aqui. Tudo é possível ao que crê, mas olha o que diz ao 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Queridos, Deus vê quando a gente não está tendo fé, mesmo chamando Ele numa situação. E Ele não está aqui para te repreender com uma condenação. Mas eu estou aqui para te mostrar que às vezes é necessário a gente reconhecer mesmo para Deus. Esse homem teve a coragem de reconhecer, pai, eu estou com uma falta de fé. Ele perguntou primeiro se tu podes, quer dizer, ele creu, ele sabia que ali tinha alguém que poderia fazer algo. Mas ele reconheceu em lágrimas, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu estava assim, queridos, crendo, mulher da fé, mulher da oração, da confissão. Mas chegando para Deus e falando, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Não é pecado, não. Você ser sincero. E você desenvolver um relacionamento de confiança com o seu pai. Porque a Bíblia fala nos versículos que vão vir, que Deus tomou o menino pela mão. E dando uma ordem, colocou o menino de pé. E aquele menino foi limpo do espírito imundo. Sabe, eu não sei aonde você está hoje deitado, talvez num lugar como esse, onde você está com falta de fé. Você até crê, você fala, eu creio. Mas existe uma situação na sua vida que tem te lançado nesse lugar onde você chega e fala para o Senhor, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Isso aumenta a nossa confiança naquele que é poderoso para nos levantar. E eu quero te dizer, se ponha de pé, queridos, em nome de Jesus. Se ponha de pé,
crendo que Deus é aquele que te vê. Você não precisa confessar para mim. Você não precisa confessar para uma pessoa. Você só precisa ser sincero com o seu Pai e dizer para Ele: Senhor, você sabe o que eu tenho vivido, você sabe o que eu tenho passado, eu tenho crido no Senhor, mas tem hora que me falta fé. Tem hora que a fé não vem como eu gostaria. E Deus está te dizendo nessa noite que Ele é poderoso para tirar você desse lugar de incredulidade, para arrancar você desse lugar onde você se encontra, para colocar você num lugar de honra, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça, Pai, por essa palavra. Obrigada, Pai, porque o Senhor é poderoso para nos livrar. Obrigada, Pai, porque o Senhor é poderoso para nos assistir em nossas fraquezas, naquilo que estamos falhos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro refrigério sobre aquele que ainda chegou aqui, Pai, com esse mesmo sentimento desse Pai, se vendo no lugar, um lugar de crente, um lugar que tem fé, mas que muitas vezes se fraqueja diante das adversidades, diante de tudo aquilo que tem vivido. Oh, Pai, mas o Senhor conhece, em nome de Jesus, e eu declaro o Senhor fortalecendo, porque assim como a tua palavra diz, aquele que está fraco, o Senhor faz forte, Pai. Obrigada, o Senhor fortalecendo os meus irmãos na força do seu poder. Eu declaro um tempo novo, Pai, para cada um de nós, onde nós possamos, Pai, nos achegar ao Senhor com confiança, onde nós possamos, Pai, ir mais além daquilo que nós estamos, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por um tempo novo na vida de cada um, em cada um sendo assistido pelo Teu Espírito Santo, pessoas com a mentalidade do Teu caráter, sendo inabalável dentro delas, em nome de Jesus, sem negociar a fé, sem negociar a crença, sem negociar os valores. Oh, Pai, muito obrigada. Eu repreendo nessa hora todo agir de Satanás. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo agir de Satanás. Eu declaro a falência dos planos malignos, em nome de Jesus. Aquele que estava com medo, aquele que não acreditava mais, eu declaro o Senhor, Pai, despertando desse lugar de apatia, de indiferença, de inércia, mas eu declaro uma intrepidez, uma ousadia, Pai, dando a eles um inconformismo com cada situação que se levanta, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque nós amamos o Senhor, nós cremos no crescimento da Tua igreja, nós cremos, Pai, no espírito de sabedoria, trazendo a revelação para cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, os olhos deles sendo iluminados, e a liberdade da Sua palavra, trazendo libertação a cada um, em nome de Jesus. Aleluia, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. Querido, se você está aqui e você nunca fez a oração de entrega da sua vida a Jesus, dê um sinal e eu quero orar com você. Todos salvos. Aleluia. Tem alguém querendo alguma